Falando do nariz, Daniel, os meninos catarrentos, né? Quando E, se deve preocupar nessa secreção nasal que é muito comum, olha, principalmente na idade escolar, né? é um tema bem interessante porque as mães sofrem muito, sofrem muito. E é comum, é esperado. A criança que entra na idade escolar, né? Então, isso está sendo cada vez mais precoce. Então, crianças que entravam na escola com 3, 4, 5 anos de idade, hoje está precisando entrar em creche escolinha com 10 meses de idade, muitas vezes antes de um ano. Muito bem. Consequentemente, vai ter mais contato com outras crianças, os vírus vão circular mais para aquela criança e ele vai ficar mais doente. Então, toda criança que inicia o contato em creche e escolinha, nos primeiros 2 anos, é muito comum ele ter um episódio de infecção de viária superior, tipo gripe, resfriados, resfriados comuns. É muito comum isso acontecer uma vez por mês. Então, se for fazer as contas, dá aproximadamente aí 12 episódios dessas viroses por ano. E isso está normal, isso está dentro do esperado, Ai, certo? não tinha noção desse número, É, hein? é muito. E é Muito. muito mesmo. Quem está em casa agora vendo a gente, assistindo, vai ver. Não, doutor, eu passei por isso e tal, meu Imagina filho. 12. Eu tenho 2 filhos. Um É. de 5 e outro de 3. O primeiro ano do meu filho, que foi aquele primeiro ano pós-pandemia, que todo mundo começou a ir para a escola normal e Hum, tal, ele teve 19 episódios. Eita, eita. Então foi um caramba. pouco acima da média. Mas de tudo, daquela que febre com diarreia, só febre sem ter motivo nenhum, sem apresentar nada. Então eu fui contando, deu 19. Então foi Os vírus acima da estavam média. represados e aí Mas se abriu a você começa a porteira. ter uma ideia do que a gente viu com outras crianças da mesma idade, eu tinha ideia disso, que a gente vê crianças todo dia no consultório. Então a gente via que aquela era a realidade da epidemiologia daquele momento. Não tinha nenhuma imunodeficiência, nada para investigar, certo? E a nossa função é identificar o que é que pode estar associado ali naquele quadro que eu consiga tirá-lo da crise mais rapidamente. Por exemplo, se tem uma rinite que não está sendo bem tratada, essa criança tem mais congestão, uma congestão mais prolongada, uma produção de muco mais prolongada. Se essa criança tem uma rinite e tem um quadro de hiperreatividade brônquia que não está sendo bem tratado e controlado, essa criança entra na virose e aquela tosse que já era para estar boa com até 2 semanas, ele já está na terceira, quarta, é o tempo de pegar a segunda virose. E aí chega lá no consultório de George, olha, meu filho está tossindo há 3 meses Uhum. e fica bom poucos dias e nunca melhora. Tem que investigar a via aérea superior, a inferior também. Tem que ajustar, por isso a importância dessa parceria, porque a gente avalia a via aérea superior, o George avalia a via aérea inferior. E se nesse processo a criança tem um padrão inflamatório a mais, que não está bem compensado, ele demora para sair dos quadros virais. E na maioria das vezes, infelizmente, né, são poucos casos que evoluem com infecção bacteriana. E aí está um problema. Chega com secreção, com febre, passa na urgência, o pediatra vê milhões de casos, né, ao longo do dia, já cansado, não consegue raciocinar muito bem, a mãe desesperada sai com a receita de antibiótico. Então, a importância de você ter um bom segmento ambulatorial vai evitar o uso desnecessário de antibiótico, por exemplo. E essa criança que tem uma rinite que não está bem compensada, há uma maior chance de ela evoluir com a rinocinusite aguda bacteriana, por exemplo. E aí entra uma série de outros assuntos interessantes. Por exemplo, essa criança, ela, por conta dos estímulos virais, do mesmo jeito que aumenta o número de gânglios cervicais, são os linfonodos, o pessoal chama popularmente de íngua, é esperado. Você está na vigência do processo inflamatório infeccioso. Seu organismo precisa combater. Ele precisa aumentar a produção de células inflamatórias para combater, células de defesa. Com, consequentemente, os gânglios ficam mais inchados. Isso acontece muito bem na adenóide, naquela estrutura que a gente vê ali no fundo do nariz. E é comum, criança entrou na idade escolar, Aqui mais ou e aí menos. atrás, É. exatamente aí, exatamente aí. E esse é um tecido linfático que produz células de defesa. Está na vigência da fase aguda, ele vai aumentar de tamanho. E do mesmo jeito, de uma forma muito parecida, que essas ínguas no pescoço tendem a evoluir com o passar do tempo, ela também tende a evoluir com o passar do tempo. O problema é que tem crianças que aumentam de tamanho e a sequência de infecções é tão grande que não dá tempo de reduzir e ela fica muito sintomática.
dorme de boca aberta, ronca de noite, não consegue sair de uma crise viral, de um resfriado, sem precisar usar antibiótico, aquele muco fica ali retido na parte de trás, é uma tosse que não melhora nunca. Isso tudo tem muito a ver com o quadro dessa hipertrofia da adenoide. Então, você vê que uma coisa termina levando a outra. E você ter um acompanhamento adequado, você pode ajustar, muitas vezes, a prevenir o uso de medicações, principalmente antibióticos, de uma forma inadequada. Eu sou o Daniel Dávila, sou médico otorrinolaringologista, atuo presencialmente e por teleconsulta. Gostou desse conteúdo? Você pode também assistir esse outro vídeo, que vai também lhe ajudar e esclarecer várias outras dúvidas.